A gente tem que primeiro entender que a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, que são aqueles obesos muito pesados, né? Eles são portadores de uma doença. Então, eles não são obesos porque eles são desleixados, preguiçosos, não fazem atividade física, só comem bobagem. Até porque tem muitas pessoas de 20, 30, 18, 15 anos que comem bobagem não fazem atividade física e são magros. Exatamente. Então, existe uma grande parte dessa população que é portadora da doença obesidade. Então, ele tem uma falha fisiológica e metabólica que facilita ele absorver, vamos dizer, calorias e tem um gasto metabólico mais lentificado e acaba acumulando em gordura. Então, a gente não tem que mistificar que a obesidade, existe obeso, vamos dizer assim, o preguiçoso, né, que não tem cuidado com a alimentação e acaba engordando, óbvio que existe, né? Agora, esse portador da doença que leva à cirurgia bariátrica, ele é portador de uma doença. Tá. Então, ele tem falhas metabólicas e fisiológicas que levam ele a se tornar e ter aquele peso. Teoricamente, inclusive, é bom a gente entender isso, que é impossível, mas é uma verdade, o nosso peso seria infinito se a gente não morresse. Nós, seres humanos, a gente tem capacidade de ganhar peso, 100, 200, 300, 1 tonelada, 2 toneladas, só que a gente morre antes. Mas a nossa capacidade, do nosso tecido adiposo, ela é praticamente infinita. Só que chega uma hora que a gente morre com a doença, né? Morre com as doenças associadas à obesidade. Daí a importância do tratamento, né? E daí a importância também da prevenção, né? Agora, o índice de massa magra, de massa corporal, que é esse que é o IMC, qual é o, para você obeso, qual é considerado obeso, qual é o IMC? Deve ser quanto? Ainda é um parâmetro que todos nós usamos, né? Mas ainda é um parâmetro discutível, né? Porque a gente tem um paciente que tem um IMC, vamos dizer, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. O normal é ficar entre 19 e 25. Acima de 25 você vai galgando o grau de obesidade. Então, de 25 a 30 você tem um grau de obesidade, de 30 a 35 você já tem outro grau. De 35 em diante, você já começa a talvez ser candidato até a uma cirurgia bariátrica. Hoje você tem novas medicações que evitam, às vezes, você chegar nesse peso, né? Mas esses são os graus de obesidade. Isso varia pela idade ou é geral? Então, esse é o parâmetro inicial. Por isso que eu falo parâmetro inicial. Então, um paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o IMC. Mas, às vezes, o paciente tem um IMC de 30, mas é músculo, não é gordura. Então, você tem que olhar outros parâmetros para qualificá-lo como portador de obesidade e entender se essa obesidade é ou não digna de algum tipo de tratamento, seja tratamento clínico ou tratamento direcionando a atividade física, alimentação ou até a opção de tratamento cirúrgico. O que a gente tem é uma catástrofe, né? Porque eu lembro que em 2008 eu dei uma aula no Senado Federal falando sobre isso e eu mostrei para os senadores assim que existem estudos que em 2030, 35, a maior parte dos sistemas de saúde, tanto público quanto privados, não vão ter capacidade financeira de cuidar dos amputados, infartados, das pessoas com diabetes. Porque quando às vezes a pessoa morre de infarto, e o laudo vem infarto, às vezes não morreu de infarto. Ele morreu de infarto porque ele engordou, se tornou diabético, o diabético facilitou agregar coisinhas na coronária, a coronária entupiu e ele morreu de infarto. Mas, na verdade, originalmente ele morreu foi de obesidade. Então, é difícil, às vezes, também você produzir essa prova para as pessoas entenderem que o que levou a pessoa a morrer não foi um infarto, foi a obesidade. E olha só, tem dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que dizem que aqui no Brasil já são 60 mil cirurgias bariátricas por ano. Essa cirurgia evoluiu muito, né? A cirurgia bariátrica nos últimos anos, ela começou a ser desenvolvida na década de 50, 60, e a partir da década de 90, no final da década de 90, veio para o Brasil. E ela vem evoluindo, cada ano um número maior de portadores de obesidade mórbida tem tido acesso à cirurgia bariátrica. A maior parte dessas cirurgias no Brasil são realizadas na medicina privada e a menor parte é realizada no Sistema Único de Saúde, no sistema público. Mas o Brasil é hoje a segunda sociedade médica que mais opera no mundo inteiro. Só perde para a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, os cirurgiões brasileiros são, em número, o segundo local que mais opera obesos no mundo inteiro. E quando tu diz evoluiu, saiu do corte para aquelas internas só com aquele tubinho? Exatamente. Na verdade, a cirurgia bariátrica inicialmente começou com a cirurgia aberta e hoje, quer dizer, já há bastante tempo, já há mais de 20 anos, ela é feita por acesso minimamente invasivo. É uma cirurgia extremamente segura quando feita por um cirurgião qualificado e treinado. Como você, por exemplo. Obrigado. Obrigado. Quando a equipe prepara bem o doente e opera bem o doente, é uma cirurgia muito segura. Eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu operava fora do Brasil. Eu operava na Índia, na Costa Rica, no México, na Holanda, na França. E era uma cirurgia que eu fazia, uma cirurgia de demonstração para vários cirurgiões assistirem.
Então, é uma cirurgia que tem bom resultado, o paciente se recupera muito bem, tem uma vida absolutamente normal depois que se adapta ao período de dieta. A única coisa que eu peço para os doentes depois que eles operam e se adaptam é ter uma vida normal. Sim. O que é ter uma vida normal? Se alimentar adequadamente, promover alguma atividade física. Então, se tiver uma vida normal, é uma cirurgia que vai durar para sempre e o paciente vai conviver bem com ela.